Amada Maria, benfeitora da humanidade, com teu manto azul nos cobre da tua graça e luz. Lava-nos com tuas lágrimas aos pés da cruz, de todas as nossas faltas, pecados ou erros. Proteja-nos com vossa missão de mãe no mundo. Ampara teus filhos em necessidades e sofrimentos. Dá-lhes o consolo e conforto do teu seio fraterno. Abençoa-nos com tua lâmpada de ternura a iluminar nosso caminho para a redenção junto ao teu Filho. Queridos irmãos, que possamos sempre contar com a luz desse Espírito maravilhoso chamado Maria e que em qualquer dificuldade tenhamos fé e humildade para pedirmos auxílio incondicional, muita paz e muita luz aos caminhos de cada um de nós. Uma boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Que os nossos irmãos venham nos instruir nessa noite de hoje. Que possamos confiar nesta corrente de luz e de amor, aceitando assim os desígnios do Mestre Jesus. Que a saúde, a união prevaleça em nossos lares, a paz, a fé se eleve em todos os momentos de nossa vida. Que a equipe espiritual do nosso irmão Bezerra de Menezes possa estar atendendo, juntamente com a nossa equipe de trabalhadores do Paz e Luz, e que todos os irmãos possam receber energias positivas neste trabalho do dia de hoje. Que os irmãos também que porventura estejam em algum tipo de sofrimento em seus lares, que também recebam esses irmãos, para que assim possa estar limpando o ambiente e trazendo um ambiente de luz, de paz, de harmonia em todos os lares da humanidade que estejam envolvidos no amor do Cristo. E que assim nossos irmãos encarnados e desencarnados possam receber, Pai, na noite de hoje, muito amor e luz em todos. Que a luz possa trazer muita união, principalmente aos trabalhadores, para que assim a corrente seja positiva e que tudo que vieram buscar possa estar recebendo neste momento de união e de paz entre todos. Que a luz se faça hoje e sempre, e que assim seja. Eu gostaria também de ler uma mensagem do nosso irmão Chico Xavier. Então é possível que tenhamos raiva ou que tenhamos ódio. É possível sem termos direito para isso.
porque o ódio que sentirmos ou a cólera que alimentemos recai sempre sobre nós, no sentido da doença, de abatimento, de aflição, e só pode nos causar mal, já que deixamos há muito tempo a faixa da animalidade para entrarmos na faixa da razão. Que a luz se faça a todos, hoje e sempre, e que assim seja, e que os trabalhos possam ser iniciados na noite de hoje. Paz e luz a todos. A cólera. O orgulho leva-vos a crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar, ao contrário, de tal modo acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que ocorre então? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira, que vos assemelham aos animais, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é o orgulho ferido por uma contradição que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir com cólera os mais sábios conselhos? As próprias impaciências que causam as contrariedades, frequentemente pueris, prendem-se à importância que se atribui à própria personalidade, diante da qual se crê que tudo deve se dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico ataca a tudo. A natureza bruta, os objetos inanimados, que quebra porque não lhe obedecem. Ah, se nesses momentos pudesse se ver com sangue frio, teria medo de si, ou se acharia ridículo. Que julgue por aí a impressão que deve produzir sobre os outros. Quando não fosse senão por respeito a si mesmo, deveria esforçar-se por vencer uma tendência que faz dele objeto de piedade. Se imaginasse que a cólera não resolve nada, altera sua saúde, compromete-lhe a vida, veria que é sua primeira vítima. Mas uma outra consideração deveria, sobretudo, detê-lo. O pensamento de que torna infeliz todos aqueles que o cercam. Se tem coração, não terá remorso em fazer sofrer os seres que mais ama? E que desgosto mortal, se num acesso desatinado, cometesse um ato de que tivesse que se censurar por toda a sua vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede de fazer muito bem e pode levar a fazer muito mal. Isso deve bastar para motivar esforços por dominá-la. O espírita, por outro lado, é solicitado por um outro motivo. Ela é contrária à caridade e à humildade cristãs. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Boa noite a todos. Hoje nós vamos comentar a respeito do capítulo 9, a cólera. O nosso Evangelho já nos transmite que o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois. E esse é um sentimento que ainda faz parte, de muitos de nós, que é o orgulho, a vaidade, maus pensamentos muitas vezes. Mas isso aí é mais um obstáculo
né, que veio para nós ultrapassarmos. De que maneira? Né? Buscando a nossa reforma íntima, buscando nos analisar frequentemente as nossas atitudes, revendo, né, e repensando como agimos, né, como reagimos a várias situações que vêm até nós, situações adversas, né, para que se estamos realmente agindo da melhor maneira, da maneira evangélica, da maneira humilde, né, porque na medida que nós desenvolvermos a humildade dentro do nosso coração, certamente vai se tornar muito mais fácil nós agirmos da maneira correta, não agredindo, né, as pessoas que vêm até nós, não nos achando superior a ninguém, mas pelo contrário, é desenvolver todo o sentimento de igualdade, de amor, procurando analisar as coisas, contando até 10 muitas vezes, porque o que é o contar até 10? É nos darmos tempo de fazer um raciocínio, de fazer uma análise, para não devolvermos aquela situação difícil da mesma maneira, né? Se alguém vem de uma maneira agressiva para nós, colérico, nós temos que procurar agir com calma, com tranquilidade e transformar essa cólera em sentimentos bons, né? De que maneira? Procurando demonstrar às outras pessoas qual a postura correta, né? A agirmos se a outra pessoa está com dificuldade, procurar entender essas pessoas. Porque todos nós temos problemas, temos dificuldades, mas muitos de nós reagimos de maneiras diferentes. Então nós, como espíritas, já temos que ir trabalhando esses bons sentimentos em nós, para que possamos, no mínimo, dar o exemplo correto, né? Como agir nas situações difíceis que vêm. Nós também nos analisar, ver se nós não estamos agindo colericamente, né? Diante de uma situação adversa, daquilo que a gente desejaria que fosse, não nos analisando, não respeitando, né, as outras pessoas. Porque a pessoa que se encolariza, ela não está na sua devida razão. Mas se nós não procurar nos analisar, isso não vai nos transformar, não vai nos modificar. Porque sempre nós vamos achar que nós estamos com a razão. E a razão, na realidade, é aquilo que nos é trazido, né, de informações do amor, da caridade, do perdão, da paciência, da harmonia, né, a paz que nós temos que trabalhar em nosso coração. Porque é tão bom quando a gente passa por uma situação e depois revê, ainda bem que eu agi dessa maneira, a maneira mais tranquila, mais amena, não reagir de uma maneira que fosse ofender ou devolver na mesma energia aquilo que vem até nós, né? Porque os obstáculos estão aí exatamente para nós podermos superar e aprender com os erros e não incorrer novamente nesses mesmos erros, né? Porque estamos aqui num aperfeiçoamento diário e as provas para nós vêm diariamente. Se hoje nós não conseguimos, né, agir dessa maneira amorosa, que nos analisemos e amanhã ou depois certamente virá outras oportunidades e que aí sim agiremos da maneira correta, mais humilde, não nos achando superior a ninguém, pelo contrário, né? Humildade. Jesus é o nosso espelho e nós devemos nos assemelhar a ele através dessas transformações periódicas, né? A humildade, caridade, o perdão, amor ao próximo, fazer tudo o que nos é solicitado amorosamente. Aí não teremos a chance de nos tornarmos coléricos, porque o nosso espírito já vai estar doutrinado para saber agir na maneira correta quando vier a necessidade. Tá bom, meus irmãos? Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. E que assim seja. Evita a cólera. A irritação agrava a enfermidade, desequilibra a mente, afeta o espírito negativamente. Nos momentos de contrariedade, entrega-te à prece
e faze o melhor ao teu alcance. Se não podes, por teus meios, modificar a situação difícil, acalma-te e espera. Deus te vê e te conduzirá por mãos intangíveis e a solução adequada. Sheila. O grito de cólera é um raio mortífero que penetra o círculo de pessoas em que foi pronunciado e aí se demora, indefinidamente provocando moléstias, dificuldades e desgostos. Por que não aprende a falar e a calar a benefício de todos? Ajude em vez de reclamar. A cólera é força infernal que nos distancia da paz divina. A própria guerra que extermina milhões de criaturas não é senão a ira venenosa de alguns homens que se alastram por muito tempo ameaçando o mundo inteiro. Neio Lúcio. Muitas vezes arremessamos raios de perturbação e indisciplina, angústia e destruição para todos os ângulos da estrada em que a nossa vida se movimenta. São os pensamentos desvairados do psiquismo deprimente. Não raro arrojamo-los sem piedade para quantos nos desatendem ao egoísmo. Espírito Emmanuel, fonte, canais da vida, Francisco Xavier. Que assim seja. Capítulo 12, Livro dos Espíritos, questão 907, das paixões. Visto que o princípio das paixões está na natureza, ele é mau em si mesmo? Não, a paixão está no excesso acrescentado à vontade, porque o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem levá-lo a grandes coisas, sendo o abuso que delas se faz que causa o mal. 908. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? As paixões são como um cavalo que é útil quando está dominado e que é perigoso quando ele é que domina. Reconhecereis, pois, que uma paixão torna-se perniciosa a partir do momento em que não podeis governá-la e que ela tem por resultado um prejuízo qualquer para vós ou para outrem. As paixões são alavancadas, que decuplicam as forças do homem e o ajudam na realização dos objetivos da providência. Mas, se em algum lugar se as dirigir, o homem se deixa dirigir por elas. Cai nos excessos e a própria força que em suas mãos poderia fazer o bem, recai sobre o que ele e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentido ou necessidade natural. O princípio das paixões, portanto, não é o mal, visto que repousa sobre uma das condições providenciais da nossa existência. A paixão, propriamente dita, é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Ela está no excesso e não na causa. E esse excesso torna-se um mal quando tem por consequência um mal qualquer. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal o distancia da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal anuncia a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. 909. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Sim, e algumas vezes por fracos esforços é a vontade que lhe falta. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. 910. O homem pode encontrar no espírito uma assistência eficaz para superar suas paixões? Se ele ora a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em sua ajuda, porque é a sua missão. De acordo com as respostas dadas pelos espíritos a Allan Kardec, não há o mal nas paixões. O mal está nos excessos.
podemos pensar da seguinte forma: se Deus nos criou simples e ignorantes, com a capacidade de sentir, pensar e agir, e tudo é para o nosso aperfeiçoamento e evolução, logo entendemos que devemos fazer bom uso da inteligência, domando nossos vícios, nos apropriar de todo aprendizado possível para o nosso desenvolvimento, usando toda a ciência para o nosso progresso. Deus é a inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas. Nos comparando a um barco navegando num rio, não conhecemos o percurso, mas sabemos que especialistas estudaram e já navegaram, indicaram limitações seguras para as próximas embarcações. Ao realizarmos o percurso, se respeitarmos as instruções, teremos uma viagem dentro da programação. Se lançarmos o barco aos extremos, vamos encalhar. Assim, são as leis da natureza que nos ensejam um fluxo. Quando conseguimos caminhar centralizados, alinhados com as leis divinas, temos como resultado o equilíbrio. Por outro lado, quando caminhamos aos extremos, temos como resposta o descontrole e o sofrimento. Trazendo como exemplo a fé, a adoração a Deus, podemos pensar da seguinte forma: o homem pode negar a existência de Deus, asseverando a inconsistência de qualquer saber ou sentimento direta ou indiretamente religioso, dando-lhe o direito do ateísmo. Ao seu extremo, a idolatria, pessoas guerrilhando, tirando a vida de seus semelhantes, usando Deus para fins próprios, outros agindo em templos, vivendo e aplicando a doutrina errônea, trazendo terríveis problemas para si e aos que o cercam. No centro, o estudo, a prece e a meditação, que nos reconecta com o Criador, com as energias benfazejas, nos trazendo ao centro, ao controle de nossas emoções, educando nossos pensamentos para um agir responsável. Podemos considerar o mesmo critério aos demais âmbitos de nossa vida. Se dosarmos nossas paixões, elas podem servir de combustível para conquistar os nossos objetivos pessoais e profissionais, ou para uma melhor vivência familiar e social. Já as más paixões nos levam ao excesso, nos causando enfermidades, tanto no corpo físico quanto a enfermidades morais e espirituais. De acordo com Miramês, o homem pode e deve triunfar das suas paixões, quando sua vontade estiver acima delas. Já falamos a Lures que o espírito deve dominar seus impulsos e não os impulsos inferiores dirigirem a alma. Toda paixão nasce dentro de nós, por vezes ligada aos sentimentos espirituais. A seu curso, é perigoso e necessário se faz que seja vigiada em todos os ângulos. Deixa que ela atinja somente o limite das tuas ações, porque
não ultrapassando, a alma sente-se mais segura nas suas ocupações espirituais. Analisa todos os dias teus sentimentos, buscando educá-los de maneira cristã, sem que o exagero perturbe tuas atividades mentais. Paixão desenfreada é sinônimo de desequilíbrio. Mestre, diante dos quadros depressivos que sofremos, precisamos ter ânimo para lutar. Queremos viver. Não nos deixe pensar em morte. Auxilia-nos a encontrar a porta de saída do labirinto escuro em que nos internamos. Fortalece-nos a vontade de sermos úteis. Ergue-nos do chão do mais profundo desalento. Que o nosso pensamento se fixe no teu pensamento e que nos esqueçamos no trabalho do bem. Arranca-nos do isolamento voluntário em que choramos lágrimas estéreis e copiosas. Precisamos voltar a sorrir. Estende-nos as tuas mãos e leva-nos a caminhar contigo. No fundo, Senhor, depressão é egoísmo ou drama de consciência. Liberta-nos da cela fria em que nos enclausuramos com as chaves do teu imenso amor. Emmanuel. Queridos irmãos, abra os braços neste momento e receba Jesus. Receba a fonte de vida, a fonte de luz, a fonte do amor, a fonte da alegria. Que Jesus está chegando e envolverá a todos neste momento. Confie nele, pois só Jesus pode nos dar tudo aquilo que tanto buscamos. Creia, coragem e fé, esperança, pois a luz está radiante para todos. Viva com alegria, viva, viva, vive em Jesus. O rapaz fora despedido e ficou muito magoado com seu chefe. Pegou um papel e escreveu sua ira com palavras agressivas e o enviou ao seu ex-gerente. Quando esse leu o bilhete, assimilou o seu conteúdo venenoso e ficou muito irritado. Chegando em casa para almoçar, com toda aquela carga pestilenta, xingou a esposa, porque seus sapatos não estavam bem lustros. Transferiu o veneno para a esposa, que sentiu necessidade de agredir alguém. E a vez foi da auxiliar doméstica. A patroa descarregou toda a sua ira na pobre moça,
porque não havia deixado os sapatos do patrão com o brilho desejado. A serviçal, no entanto, não tinha ninguém para descarregar sua raiva. Saiu esbravejando e viu logo à sua frente um velho cão que tirava um cochilo tranquilamente, deitado no chão. Não teve dúvidas. Extravasou toda sua ira em um pontapé no pobre bicho. O cão saiu em disparada e mordeu a primeira pessoa que encontrou pelo caminho. Era a vizinha. Essa, com a mordida, recebeu a carga que havia sido emitida pelo funcionário despedido. Tomada de dor e muito irada, acabou por agredir o rapaz que a atendeu na farmácia. Esse, por sua vez, ao adentrar o lar, furioso, começou a esbravejar contra a mãezinha que o aguardava para o jantar. Que vida miserável, disse ele. A senhora é a culpada por eu ter que trabalhar feito um condenado naquela farmácia. Não aguento mais tantos problemas. A mãezinha, calmamente, o envolveu num abraço afetuoso e falou suavemente: é verdade, filho, você tem razão. E passando a mão nos seus cabelos, com carinho, amortizou a ira e fez com que se dissipasse ali aquele veneno letal que já havia prejudicado a tantos. A força do amor, não há arma mais capaz do que o amor. Ninguém resiste à força do amor. Se uma pessoa chega furiosa, agredindo-nos com palavras e lhe respondemos com calma, ela fica como que imobilizada e sem ação. Como jogar água sobre o fogo. Enquanto revide a ira, são como o elemento inflamável jogado na fogueira. Gandhi foi um exemplo vivo da força do amor. Enquanto os ingleses portavam armas pesadas, aparentemente invencíveis, ele, com a força do amor, logrou libertar seu povo do jugo da Inglaterra. Se temos usado a tática do revide, tentemos agora a tática do amor. Basta que respondamos ao mal com o bem, à violência com a não violência, ao ódio com a paciência. O ensino do Mestre de Nazaré é sábio quando recomenda que, se alguém nos bater na face direita, lhe apresentemos a outra. Pois bem, quando se nos apresente a ira, a revolta, mostremos a outra face, a face da paciência, da concórdia e da tolerância. Agindo assim, com certeza não seremos propagadores da revolta, da ira, da cólera e de tantos outros males que poderiam ser aplacados com apenas algumas gotas de tolerância. Quando ficamos irados, os batimentos cardíacos aceleram-se e o sangue flui para as mãos, tornando mais fácil pegar uma arma ou golpear o inimigo. Por isso é que, às vezes, temos notícias de pessoas que agridem o semelhante por motivos irrelevantes.
é que foram dominadas pela cólera. Assim, é importante que treinemos diariamente para vencermos a ira a qualquer custo, para o nosso próprio bem. Mensagem de Chico Xavier. Em qualquer situação, precisamos ter calma. As nossas atitudes, mais cedo ou mais tarde, falarão por nós. As reações físicas adversas nos ensinam a controlar as nossas reações emocionais. Não podemos deixar que a cólera, a irritação sistemática nos descontrola a saúde. A loucura da violência. O homem e a mulher estão fadados à paz, à glória estelar. Assim, liberta-te daqueles remanescentes agressivos que terminam insuflando-te reações infelizes. Se te compraz ainda mantê-los, tenha coragem de violentares, superando-os ou domando-os, e contribuirás para o apressar do progresso humano. Como não te é lícito conivir com o erro, ensina pela retidão os mecanismos da felicidade, evitando a ira, a cólera, o ódio. A ira é fagulha que ateia o fogo da violência. A cólera é combustível que a mantém. E o ódio é labareda que a amplia. Pensa em Jesus. E em qualquer circunstância, interroga-te como ele agiria se estivesse no teu lugar. Tentando, lograrás imitá-lo, fazendo como ele, sem nenhuma violência. Então pedimos a todos que estão ligados a este trabalho, que estão assistindo, que separem, que reservem a sua água, pois assim a equipe espiritual irá derramar todos os medicamentos necessários para o corpo e para a alma, pois a água é um instrumento utilizado para conduzir a energia, seja aqui na Terra ou seja no plano espiritual. É o símbolo da limpeza, da pureza. É utilizado para matar a sede, para fazer a humanidade viver, pois é a base de toda a vida na Terra. Então, da mesma forma, no plano espiritual, bom Deus, derrama todos os medicamentos, Senhor Jesus Cristo, a água de todos os irmãos que estão neste momento ligados a este trabalho, Senhor, de irradiação. Derrama os medicamentos para as enfermidades físicas e espirituais, para as mentais e emocionais, Senhor. Que a tua luz se faça Eu tinha 4 anos de idade quando voltei da cidade de Matosinhos, perto de Pedro Leopoldo, onde nasci, em companhia de meus pais e de meus irmãos. Meus pais haviam assistido às cerimônias religiosas que naquele tempo eram consideradas de praxe para todas as famílias católicas. Havíamos caminhado 11 quilômetros. Chegamos em casa numa noite bastante fria e com chuva. Meus irmãos
se dirigiram para o descanso do sono. Minha mãe, naturalmente preocupada com problemas de saúde, trocou minha roupa e, como eu estava fatigado, levou-me à cozinha, onde fora fazer um café para meu pai. Enquanto esperava o café que se fazia, meu pai começou a falar a respeito de um problema de aborto que havia ocorrido com uma de nossas vizinhas. Uma criança havia nascido fora do tempo e meu pai, que não havia atingido a verdade sobre o assunto, discutia com minha mãe a respeito. Nesse instante, eu ouvi uma voz e então transmiti ao meu pai: o senhor, naturalmente, não está informado com respeito ao caso. O que houve foi um problema de imitação inadequado do ovo, de modo que a criança adquiriu posição ectópica. Meu pai arregalou os olhos e disse à minha mãe: o que é isso, Maria? Esse menino não é o nosso. Trocaram esta criança na igreja enquanto estávamos na confissão. Ele me perguntou o que vinha a ser imitação e o que vinha a ser ectópico e o que vinha a ser implantação. E eu não sabia explicar coisa nenhuma, porque falei o que uma voz me disse. Ele me olhou com muita desconfiança e minha mãe comentou: não, João, esse menino é o nosso mesmo. Esse menino não é nosso. Até a roupa dele está mudada, disse o pai. Então minha mãe explicou: eu mudei a roupa da criança agora por causa do frio. Eu tinha 4 anos de idade e me recordo perfeitamente. Deus nosso Pai, que sois todo o poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Caritas. Senhor, neste momento, te agradecemos pelo trabalho de hoje. Agradecemos a Deus, a Jesus, a equipe espiritual que esteve conosco neste trabalho. E que esta luz, que essas bênçãos que foram trazidas hoje com este trabalho, sigam conosco durante toda essa semana. Que a paz e a luz do Cristo nos ilumine e nos abençoe por todos os nossos dias. Que assim seja, e neste momento está encerrado o nosso trabalho.